Bitcoin não consegue romper a barreira dos 117 mil dólares e está encontrando muita dificuldade nessa resistência. Mas e agora? Será que nós vamos ter força compradora para enfim ir buscar o time high? Bora analisar o gráfico mais uma vez e fazer a nossa atualização diária do Bitcoin. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje você vai notar que o áudio está um pouco diferente, porque eu atualizei as configurações aqui do meu microfone junto com o OBS. Então me diz aí se vai ficar bom ou não. Eu espero que tenha melhorado para você, porque estava bem ruim nos últimos vídeos. Mas agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre Bitcoin mais uma vez e mostrar para vocês ali que estamos em uma zona complicada e arriscada nesse momento e que o preço pode tomar dois lados e que independente do lado que ele tome, você precisa ter uma estratégia muito bem definida para não perder dinheiro nesse momento, porque é crucial você ter uma estratégia agora e não ser amador, porque o Bitcoin está em zona de risco, está próximo do seu all-time high, também em zonas de distribuição, e você não quer entrar pesado agora porque tem um risco muito grande de queda. Então bora lá analisar. Eu quero mostrar para vocês hoje mais um indicador para vocês entenderem como que está a situação do Bitcoin. Vou mostrar aqui, ó, esse indicador que é o MVRV, é um indicador muito usado dentro do mundo de criptomoedas, tá? Que é basicamente Market Value, Realized Value. É um ratio entre o valor de mercado do Bitcoin e o valor, o preço médio que as pessoas compraram e quanto que elas estão de lucro. Ou seja, nesse caso aqui, as pessoas estão com aproximadamente 2,19, 2,12 aqui, né, de lucro em relação ao preço que elas pagaram e o preço de mercado do Bitcoin. Esse MVRV, ele é muito olhado para quem já está no mercado há muito tempo, principalmente para o Bitcoin. Por quê? Porque quanto mais próximo de 1 ele estiver, teoricamente, melhor é o preço para você comprar. Ou seja, historicamente falando, no Bitcoin, toda vez que o Bitcoin está próximo de 1 ou abaixo de 1, é porque está em um valor bom para você comprar. Nesse momento, o Bitcoin está a 2,15, ou seja, quanto mais alto esse valor, pior está o preço para você comprar. Isso quer dizer que o Bitcoin está num valor ruim? Não necessariamente. Você pode ter sim o Bitcoin em valores altos, acima de 2, e ainda assim ele se valorizar bastante, tá? Mas é só um indicador que te mostra mais ou menos como está o preço do Bitcoin, se ele está em uma zona de muito bom negócio ou não. Como o Bitcoin está acima de 2, a gente já pode considerar, né, esse MVRV está acima de 2, a gente já pode considerar que o preço está assim em uma zona mais arriscada e de que a gente tem que tomar cuidado e avaliar outros indicadores para tentar identificar se o preço está ou não em uma zona de risco ou se a gente pode fazer aportes maiores ou comprar mais Bitcoin. É claro que isso vai variar de acordo com a sua estratégia. Então, você pode ter uma estratégia de fazer o DCA, de comprar Bitcoin ao longo do tempo. Então, não tem problema. Você pode comprar Bitcoin hoje a 116, 117, porque ao longo do tempo, se você olhar a longo prazo, é claro, o Bitcoin só tende a se valorizar. Então, para você, essa estratégia é indiferente e o MVRV tanto faz o valor que ele estiver. Mas para você que gosta de tomar menos risco e comprar somente quando o Bitcoin traz ali sim um risco-valor melhor, sim, o MVRV pode ser um indicador para você olhar aí mais vezes, tá? A gente também tem aqui o MVRV Z-Score. Basicamente isso daqui ele utiliza o market cap e você repara, pessoal, que toda vez que o MVRV aqui nesse caso está lá em cima, são zonas onde o Bitcoin costuma fazer topo de mercado. Então, todas as vezes que ele bateu lá em cima, ele caiu. Então, estava aqui ó, o market cap lá em cima, caiu o market cap lá em cima, tá vendo? Essa linha laranjinha esticada lá em cima, caiu, despencou e foi lá na parte de baixo. O Bitcoin também caiu com preço. Então, assim, você consegue usar esse indicador para tentar prever topo de mercado e também para ver se vale ou não a pena você investir com mais capital. Eu utilizo esse indicador quando eu quero entrar com mais dinheiro. Por exemplo, eu tenho dinheiro que fica guardado, que é um dinheiro de reserva. Esse dinheiro não é para investimento, não é para gastar com nada, ou seja, é um dinheiro de emergência
que está lá parado para caso o Bitcoin caia bastante, aí sim eu compro um pouquinho dele. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo ali vai ser o fundo do poço, que ele vai se valorizar um pouquinho. Então é um dinheiro que eu uso para emergência, mas que em algumas ocasiões eu gosto de colocar ele somente em Bitcoin, quando eu tenho certeza que o Bitcoin vai valorizar um pouquinho. O que não é o caso. Ou seja, nesse momento eu não arriscaria colocar o meu capital de emergência no Bitcoin. Por quê? Porque para mim ele está em um valor que é muito arriscado, ele pode sim subir a partir de agora. Inclusive na nossa última análise eu falei para vocês que a maior probabilidade era disso acontecer e que agora ele está numa zona de risco, ou seja, eu não vou colocar o meu capital agora, o MVRV apontando aqui 2.15 lá no outro ratio e nesse daqui 2.34, não é uma zona que eu quero colocar o meu capital. Então repare que nesse momento nós ainda não estamos nem próximo da zona laranja, que é a zona onde normalmente indica topo de mercado. Nós estamos aqui embaixo, o que mostra que nós ainda temos muito potencial para crescer, tá? Mas isso não quer dizer que a partir de agora a gente vai subir exponencialmente, que vai subir direto lá buscar a linha laranja. A gente pode sim vir retestar aqui a zona aqui embaixo. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque normalmente isso aqui traz valores muito atrativos para o Bitcoin, que não acho que vai acontecer nesse momento. Mas repare aqui atrás, ó, se você pegar lá em 2019, tá vendo? Você vê nitidamente que o valor estava no meio, bem longe da zona laranja, e foi lá testar lá embaixo na zona verdinha mais uma vez. Então tome cuidado, você só analisar isso daqui e falar, nós estamos no meio, ainda vai lá bater na linha laranja. Não é bem verdade, você pode ter quedas drásticas, sim. É claro, naquela ocasião, ali em 2000, foi até no meio de 2019? Foi, depois pro final de 2019, né? Exato. Então assim, não, eu até ia olhar aqui para ver se confluía com a zona, a época do Covid, mas não foi, né? Ou foi? Não, até foi. Aqui foi, né? Foi a zona do Covid, tá vendo? Foi ali, ó, começo de 2020, quando tivemos a pandemia e o valor caiu bastante. Então aqui é até uma situação um pouco mais drástica, né? Fora do que acontece normalmente no mercado. Mas tomem cuidado mesmo assim, tá? Mas é mais um indicador que você consegue olhar aí para analisar se vale ou não a pena você comprar Bitcoin nesse momento. Fora esse indicador, tem mais outros indicadores que eu gosto de ver. Um que eu trago com frequência aqui, que é o índice de medo e ganância. Nós estamos subindo, sim, é verdade, estamos aí em 52, mas ainda estamos ali em zona neutra, tá? O que a gente quer ver para ter mais altas é esse valor indo para zonas de ganância, chegando aqui nessa região mais verdinha. Até ali que a gente gostaria de ter o valor, caso a gente queira ver uma alta bem saudável e aí subindo um pouquinho mais, né, com mais força do que está acontecendo agora. Então, mesmo com essas altas que nós tivemos aí nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, o Bitcoin não conseguiu trazer o mercado para as zonas de ganância. Estamos ali em neutro. E não é tão bom, tá? Mas isso não quer dizer muita coisa. A gente pode sim, a partir de agora, começar a subir e isso aqui vir aqui para a zona de ganância. Isso depende muito do sentimento das pessoas. Isso pode mudar drasticamente em uma semana, tá? E aí, outra coisa que a gente já vê aqui com frequência é o nosso mapa de calor. Mapa de calor mostra para vocês onde que está a zona de liquidez, ou seja, onde nós temos o dinheiro parado. Essas regiões mais verdinhas aqui são regiões onde nós temos stop loss ou temos pessoas, né, fazendo trades aí, colocando os seus stop loss lá, ou seja, são regiões onde o dinheiro está parado. O que isso significa? Significa que se o preço do Bitcoin for lá buscar esses valores, nós teremos o mercado, né, o smart money, o homem composto, o institucional, chama do que você quiser, pegando esse dinheiro para ele, ou seja, liquidando essas pessoas. Quando você é liquidado, você perde 100% do seu valor que você colocou ali naquele trade, tá bom? É claro, se você colocou o stop loss, ele vai parar de fazer a sua perda, você vai perder o tanto que tiver no seu stop loss. Beleza, pessoal? Então tá aí, zona de calor mais forte, né? Um pouquinho maior ali para baixo, mas a gente vê sim zona de calor lá para cima e tá bem forte aqui, ó, bem amarelinho, o que já faz aí, né, o preço também ter um potencial de subir e buscar essa liquidez antes de cair. Enfim, o preço fica aí andando lateralmente
para poder fazer essa busca de liquidez bilateral. Em regiões assim, pessoal, que o preço fica meio que lateralizado, são regiões que a gente chama de no trading zone. Por quê? Porque o preço tende a ir buscar os dois lados, né? Nós mostramos lá na figura gráfica, a gente já vai entrar no gráfico, de que aquela cunha megafone que vai abrindo, o preço fica indo lá estopar os dois lados. Então é complicado você ficar fazendo trade nesse momento. Eu não recomendo entrar alavancado. Se você quiser comprar em spot, faça sua compra, não tem problema nenhum. Eu não dou dicas de investimento, tá? Então, assim, não leve nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimento. Você pode tomar a sua decisão aí, porque afinal de contas o dinheiro é seu. Eu não estou comprando nesse momento porque eu já estou posicionado e vou mostrar para vocês ali também que há um risco também agora nas altcoins, tá? Tá bem nítido para mim. Então tome cuidado, a gente vai entrar ali em mais detalhes porque que isso pode trazer mais quedas para as altcoins. Bom, então tá aí, mapa de calor, passamos por MVRV, passamos por sentimento do mercado. Agora vamos olhar aqui, antes da gente entrar no gráfico, vamos olhar a última coisinha aqui, ó, o nosso Crypto Bubbles, né? Aqui por capitalização de mercado. Quem não conhece esse site é excelente. Você consegue ter uma visão mais ampla de todo o mercado aí, através de bolhas. Cada bolha dessa representa uma moeda e aqui eu estou filtrando por capitalização de mercado. Ou seja, ele pega as maiores moedas do mercado. Nesse caso, Bitcoin sendo a maior, essa bolha gigante aqui. Bitcoin caindo ali, corrigindo de ontem para hoje 0,5%, é bem pouquinho, tá ali próximo de 117, né? Não conseguindo romper aquela resistência. Enquanto o Ethereum, Solana, XRP corrigindo um pouco mais. Se a gente olhar aqui, ó, para as 100 primeiras moedas, você vai ver que já estamos em vermelhinho na maioria delas, né? Temos a Iena, a Pump caindo bastante, enquanto outras estão se valorizando um pouquinho. WLFI, que é uma moeda que eu tenho na minha carteira, aliás, é a minha maior posição hoje, vem se valorizando aí de ontem para hoje, subindo 4%, já vem subindo 14% na semana. Estamos muito bem posicionados, obrigado. Continuo posicionado em WLFI e continuo muito bullish, tá? Não quer dizer que a partir de agora ela vai subir, mas eu tenho bastante capital nessa moeda e espero que ela se valorize lá na frente, porque eu estou em um position trade. Isso significa que eu vou segurar isso aqui durante um bom tempo ainda. NIR Protocol também subindo um pouquinho, 10%, não é nem um pouquinho, subiu bastante de ontem para hoje. Então tem uma valorização interessante aí de NIR. Mas no geral, pessoal, o mercado todo corrigindo e eu vou mostrar para você o porquê que isso está acontecendo. Antes da gente entrar no gráfico, eu vou mostrar para vocês direto aqui, ó, a dominância do Bitcoin. É muito importante você sempre olhar para a dominância do Bitcoin, pessoal. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin diz muito onde você deve colocar o seu capital, ou pelo menos ela é um indicador onde provavelmente o capital vai rotacionar. Nesse momento, a dominância do Bitcoin no gráfico semanal está em uma zona de suporte que é a EMA de 100 períodos. Essa EMA de 100 períodos, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque o Bitcoin já utilizou ela diversas vezes aqui atrás, tá? Como suporte, ó. Tem aqui, tem aqui. Ou seja, tome cuidado nesse momento, porque ela já caiu bastante, vem corrigindo bastante, então significa que estamos numa alt season, né? Ela saiu lá do topinho até aqui embaixo. Isso significa que a maioria das altcoins estão se valorizando mais do que o Bitcoin ao longo do tempo, ao longo dessas últimas semanas. Mas agora chegamos em uma zona de suporte. A última vez que nós atingimos essa zona de suporte, olha o que aconteceu. Um repique. É normal isso acontecer. A gente bate no suporte, repique até a próxima resistência e se continuarmos em tendência de baixa, volta a cair. Então, o que eu espero que aconteça agora nesse momento? Tenha um repique até a EMA de 12 períodos e confirmando uma alt season, a continuação de uma alt season, ela utilize a EMA de 12 períodos como resistência e volte a cair. Perdendo a EMA de 100 períodos, a tendência é nós irmos buscar a EMA de 200 períodos lá embaixo. Para buscar isso aqui, meu caro, é uma alt season top. Significa que altcoins estão explodindo de valorização e aí sim você teria, para mim, final de ciclo e altcoins indo às nuvens. Ethereum batendo 6 mil dólares, 7 mil dólares, Solana batendo os 500 mil dólares, XRP buscando 4, 4,5, 5 dólares talvez, e as altcoins de mid, low cap subindo aí 100%, 200%, dependendo da altcoin.
Isso daqui é o final da out-season, o que eu acho que vai acontecer ainda e não vai demorar muito. Tem muita gente apostando para o final do ano, eu não sei se isso vai acontecer no final do ano, mas a gente pode tentar olhar ali para prever, ou para pelo menos ver a possibilidade disso acontecer agora ou não. De qualquer maneira, pessoal, estamos em região de suporte, já estamos em sobrevenda na dominância. Tem muita gente que fala, sobrevenda não funciona, RSI não funciona para dominância, suporte e resistência não funciona para dominância. Bom, você pode até acreditar nisso, tudo bem. Eu gosto de usar porque, repare aqui, ó, lá atrás, deixamos divergência, o que aconteceu? Caiu. Aqui atrás, deixamos divergência, o que aconteceu? Caiu. Ou seja, ela segue um padrão que o Price Action segue também. Então eu gosto de utilizar, mas eu entendo quem fala que isso daqui não funciona, tá? E tá tudo bem. Isso depende de investidor para investidor. No meu caso, como eu gosto de analisar, estamos em região de sobrevenda, tá? Ela pode cair ainda um pouco mais, pode. E nesse caso, ela perderia aqui a EMA de 100, tá? Então, nesse caso, o que poderia acontecer? Ela perde a EMA de 100, volta para testar a EMA de 100 períodos como resistência e aí vai buscar lá a EMA de 200. Isso seria muito bom, tá? Para quem está posicionado em altcoins. Porque isso traria mais altas para as altcoins, ou pelo menos se for queda, se o Bitcoin estiver caindo, significa que as altcoins estão caindo menos. Então, beleza, também seria aí um sinal positivo, entre aspas, para quem está posicionado em altcoins. Se o Bitcoin voltar a subir agora, essa resistência e essa dominância voltar a subir, significa que o Bitcoin vai valorizar mais do que as altcoins. E, ao meu ver, se isso acontecer, é a maior probabilidade, tá? A maior probabilidade de o Bitcoin subir é de que as altcoins subam menos e aí nós teríamos uma alta mais saudável no Bitcoin do que nas altcoins. Mas não deve ser isso que vai acontecer, porque o Bitcoin está se mostrando um pouquinho fraco nesse momento. Então a gente vai olhar aqui para o gráfico para tentar entender o que está acontecendo com o nosso querido Bitica, né? Bitcoin. E nós tínhamos feito a última análise. Bitcoin precisava romper essa zona de 117 mil dólares, indo buscar valores mais altos, para caso a gente quisesse ver mais altas, ele retestar essa região aqui como suporte. Então, normalmente é assim que acontece, é assim que os traders gostam de operar. Quem é mais experiente no mercado não vai comprar agora em uma zona de resistência. Ou o cara comprou lá embaixo, quando bateu aqui, fez o reteste, ou o cara comprou aqui nesse pivô de alta, ou seja, rompeu as EMAs, retestou as EMAs como suporte. Então, é um sinal bullish, é um sinal de alta. O cara comprou aqui a 114, o cara comprou aqui a 112, ou comprou lá embaixo a 108, que eu fiz o vídeo falando que era fundo. Agora aqui, meu caro, aqui quem está comprando é o varejo. Tá? Aqui quem é trader experiente não está comprando. Ou o cara vai esperar isso aqui romper e retestar como suporte, aí sim o cara compra, ou o cara não compra agora. Eu não compraria agora. Tá? Eu não compraria. Por quê? Tá vendo essa linha tracejada amarela aqui, ó, que eu tracei? É uma zona de resistência. Estamos exatamente em cima da zona de resistência, sem força compradora. Olha o volume, caindo. Estou no gráfico de 12 horas, se eu for para o gráfico diário, vai ser a mesma coisa. Volume decrescente em cima de zona de resistência. Cara, isso aqui não é um bom sinal, velho. Não é um bom sinal. Inclusive, estamos em uma formação bearish, que é ombro, cabeça e ombro. Então, sabe o que vai acontecer? Ou o que pode acontecer? O que eu acho que é a maior probabilidade nesse momento? É o Bitcoin fazer isso daqui, ó. Ele subiu aqui, né? Bateu ali. Ele vai buscar aqui a EMA de 26, dar um repique, parar aqui e, ó, chablau. Vai cair mais uma vez. Isso quer dizer que ele vai cair lá para 108? Isso quer dizer que ele vai cair lá para 100 mil dólares? Não, não quer dizer. Inclusive, ele pode invalidar isso daqui, tá? Já bater aqui na EMA de 12 períodos e repicar. E já subir. Porque o mercado é que manda no preço, não é o que o filé acha, não é o que o seu youtuber favorito acha. Eu tô falando aqui
probabilidades. E probabilidade, meu amigo, não é certeza de nada. Então a gente falou lá atrás, olha, a maior probabilidade do Bitcoin era subir. Beleza, ele estava 116, ele subiu até 118. Mas olha o candle que ele deixou. Olha isso daqui. Um pavio lá para cima de rejeição. Sabe o que isso significa? Significa que tem uma pressão de venda fortíssima aqui, ó. Os vendedores, quando chega nesse valor, coloca a pressão de venda trazendo o preço para baixo, não deixa passar essa zona de resistência. Eu já falei para vocês, zona de resistência, quando está assim com dificuldade, tem que entrar o institucional, cara. Se o institucional tiver interesse de que o preço suba, o preço vai subir. Então tem que entrar uma barra que ou o Bitcoin explode de uma vez e vai a 120, 119 e mostra assim que quer subir, ou não vai acontecer. Aí eu vejo muitos youtubers já falando que a gente vai ter alta, que o Bitcoin vai estourar aí, vai até o final do ano subir. Beleza? Pode sim acontecer, e até acho que no final do ano a gente pode ter mais altas, porém o preço não anda em linha reta, galera, o preço anda em ondas, tá? Então a gente pode ter mais correções, inclusive para quem está apostando em mais corte de juros pelo Fed, o Fed cortou os juros agora em setembro e a maior probabilidade é que ele continue o corte de juros até o final do ano. O mercado está apostando em mais cortes de juros até o final do ano. Mais um corte, mais 2 cortes, ninguém sabe, mas a probabilidade é que sim, teremos mais corte de juros e o Fed apontou para isso, tá? Então o mercado vai precificar em algum momento essa queda nos juros, esse corte de juros. Isso significa que o preço vai subir direto? Não. Isso significa que até o final do ano, provavelmente teremos mais alta, sim. O Fed está apontando para isso, o mercado está apontando para isso. Então, se você quer comprar e rodar até o final do ano, beleza, tá tranquilo. Eu acho sim que o Bitcoin vai estar mais alto do que esse valor até o final do ano, então não teria tanto problema. Só que eu, filé, não gosto de comprar em situações assim porque envolve risco. Então eu gosto de colocar o meu dinheiro quando eu vejo que o risco não está tão alto. Tá? Eu tomo risco, eu trouxe vídeo para vocês aí, inclusive trazendo altcoins que tem um grande risco. Mas eu vejo probabilidade de ganhos maiores nessas altcoins agora, então por isso que eu coloquei o dinheiro lá. No Bitcoin, mesmo que ele suba, cara, não sei, assim, sinceramente, se eu comprar agora e ele subir até 119, cara, é uma alta muito pequena. E se ele for até 119, provavelmente ele vai retestar o 117 de qualquer maneira. Então, para que eu vou comprar agora? Eu espero ele ir lá, retestar isso aqui e compro aqui. Aí sim eu vou ter uma compra mais tranquila. Por quê? Porque eu estou comprando aqui no mesmo valor que a pessoa que está comprando hoje, só que eu vou comprar num pivô de alta, esperando que ele se valorize até os 125, 130 mil dólares. Beleza? Então, assim, eu acho muito arriscado comprar nesse momento, inclusive porque volume decrescente, zona de resistência, RSI apontando para baixo. Cara, para mim é muito sinal negativo ao mesmo tempo. Há muito sinal negativo ao mesmo tempo. Não me deixa bullish. Eu já tinha falado para vocês que o Bitcoin precisava romper a casa de 117, não aconteceu e vários traders estão olhando para isso como um sinal negativo, tá bom? Bitcoin vem aqui, ó, vamos mudar essa cunha, eu vou colocar ela para cá, ó, porque é onde nós estávamos olhando lá no TradingView, né? Deixa eu arrumar isso aqui direitinho para a gente deixar isso aqui bem bonito aqui, ó. Puxa para cá, coloca aqui, beleza. Outra coisa, pessoal, você pode falar, filé, por que você deixa de fora esse pavio? Eu não gosto de usar o pavio para desenhar minhas figuras gráficas. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu desconsidero o pavio porque não foi onde o candle fechou. Tá? Eu só uso onde o candle fechou. Então, na parte de baixo, na linha de baixo, ou seja, na LTA aqui, eu coloco... Não pode ficar nenhum corpo amarelo para baixo, tá vendo? Eu coloco aqui, ó, o corpo amarelo, onde ele fechou, corpo amarelo. LTA, o que é LTA, pessoal? LTA, linha de tendência de alta. O que significa? Toda vez que ele bate nessa linha, ele tende a subir. Por isso que chama LTA, linha de tendência de alta. A linha lá de cima, como é que chama? LTB, linha de tendência de baixa.
O que significa? Toda vez que ele bate na linha de cima, ele tende a cair, beleza? Então, isso é LTA, isso é LTB. Eu gosto de passar as minhas LTAs sempre no fechamento do corpo vermelho, nenhum corpo vermelho para baixo. Eu gosto de usar as minhas linhas LTB no fechamento do candle verde, ou seja, nenhum corpo verde acima. Beleza? Eu sigo isso igualzinho o Vela Trader, tá? Inclusive eu aprendi isso com o Vela Trader e eu gosto muito de fazer igual a ele. Aliás, para quem gosta de fazer trades, Vela Trader é um dos melhores que tem no YouTube. Eu, se fosse você, se fosse um cara que gostaria de fazer trades e queria aprender, vai lá no Vela Trader, ele é um cara excelente. Vela Trader, Vando Pitt, Darlan, são caras excelentes para trades, tá? Trades. Se você é um investidor, aí tem outras recomendações. Inclusive tem um vídeo no meu canal aí recomendando canais de YouTube, tá? Nem sempre eu fico só falando mal de canais igual eu fiz no meu último vídeo lá da Luísa Pires, mas tem alguns canais que eu falo bem também, tá? E tem uns que eu falo bem mal mesmo, porque esses caras são horríveis, são uma bosta o conteúdo desses caras. Luísa Pires, não sei muito bem, mas ela fez ali um conteúdo que eu discordei, por isso que eu tava zoando. Mas Monstro das Criptos, Fernando Pereira, acho que é o nome do cara. Esses caras são horríveis, né? Pelo amor de Deus. Enfim, chega de falar mal de canais aí. Estamos ainda dentro dessa figura megafone, né? Dentro dessa cunha megafone, onde nós temos o topo da cunha como zonas de resistência, fundo da cunha como zonas de suporte. É interessante dizer que o meio da cunha sempre é uma região importante, tá? De resistência, e é exatamente onde nós estamos agora. Olha, essa linha aqui, ela passa mais ou menos no meio da cunha, né? Se você olhar aqui, ó, tem praticamente a mesma distância, um pouquinho maior para baixo aqui, né? A mesma distância entre o meio e o topo da cunha, tá bom? E é uma região de resistência. Então tome cuidado aí, porque o preço pode bater no meio da cunha, pode repicar e buscar o fundo dessa cunha, para depois sim romper e entrar com mais força compradora para ir lá buscar o topo da cunha. Eu acho sim que a grande probabilidade da gente, pelo menos lá no final de outubro, estar aqui próximo dos 130 mil, então, que é onde vai precificar provavelmente o próximo corte de juros, mas eu tomaria cuidado, porque se a gente não romper essa resistência, formar aqui o ombro, cabeça e ombro, a gente pode vir testar mais uma vez o fundo da cunha, tá? Então tome cuidado aí, caso você queira entrar alavancado, eu ficaria muito preocupado aí com o preço do Bitcoin. Para quem está operando agora em long, esse fundo aqui é onde o cara está olhando para um stop loss, ou seja, quem está em long nesse momento está usando 114 mil dólares como stop loss, e a gente sabe que regiões de stop loss são regiões onde o preço gosta de ir buscar a liquidez, né? Então tome cuidado aí, ele pode vir retestar a EMA de 100 períodos aqui, para baixo um pouquinho desse fundo, limpando a galera que está aqui em long para depois voltar a subir, ou nesse caso, né, se ele perder aqui, meu cara, é chablau, é caixão, ele vai buscar valores mais lá embaixo, porque nós temos liquidez lá para baixo, aqui nessas regiões, tá bom? É isso que eu vejo para o Bitcoin. Tome muito cuidado, porque estamos em zona de risco. Eu diria que as probabilidades agora estão meio que 50-50, então é difícil dizer para onde o preço vai nesse momento. De novo, assim, o preço é que manda, galera. A análise de preço é que manda, os indicadores é que mandam. Mas é claro, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu viés. Então, a minha opinião, nesse caso, não importa a opinião do filé, mas eu vou deixar ela aqui só para questões de curiosidade, vai? A minha opinião é de que o Bitcoin vai sofrer mais quedas no curto prazo. Normalmente, começo de mês é complicado, tá? Nós estamos chegando aí no final do mês de setembro. O mês de setembro não costuma ser um mês bom para o Bitcoin historicamente. Então, é complicado a gente ter aí um mês de alta, visto que nós estamos há 5 meses subindo e não teve uma correção muito grande. Tem muita gente que está falando que nos 108 mil dólares já foi a correção. Eu não sei, porque foi uma correção muito curta, muito pequena. Acho difícil só ter uma correção até 108 mil dólares. Então, ao meu ver, o Bitcoin tem uma grande probabilidade de corrigir. Corrigindo o Bitcoin com a dominância subindo, meu amigo, você vai ver altcoins derretendo. E aí o Ethereum vai buscar os 3.500 dólares
E aí o filé volta a comprar Ethereum. Então eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre Ethereum para mostrar para vocês regiões onde eu tenho interesse de compra, e as minhas regiões que eu falei no meu último vídeo continuam as mesmas. Para baixo de $4.000 eu volto a olhar para Ethereum, enquanto ele não chegar lá eu estou fora. Então tome cuidado, se o Bitcoin cair com a dominância subindo, as altcoins vão derreter, Solana vai derreter, Ethereum vai derreter, XRP vai derreter. Então tome muito cuidado nesse momento, o mercado está arriscado. Não vai cair na narrativa de que o Fed vai cortar juros e vai subir para a lua, porque antes de subir, a gente tem correção. Beleza, pessoal? Vídeo um pouquinho mais longo, desculpa aí. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Deixa o like. Beijo a todos, forte abraço. Tchau.